Vejo que vieram até mim. Faminto. Uma tacinha de vinho e 40 piscadelas. Sem vadiar, eu aceitaria. Vamos! É isso aí, carpeado! Não precisa de um servo? Eia! O senhor Brochudo. Ai, ai! Vamos, carpeado! Ah!
Anda! A forca e o chicote aguardam nos baderneiros. Nossa duquesa valoriza a paz. Que espécime! Ela quase me matou de susto. Ainda bem que Sua Ilustre Alteza chamou um profissional desse. Vida longa, Sua Excelência! 3 brindes à missão! Maldito aquele! Espada do sangue! Você tem a minha atenção, sim. A pena é mais forte que a espada. Talvez se a espada for muito curta e a pena muito afiada. Pois a ociosidade é dos vícios o maior. Paguei a mais de Quem novo. ousaria Este ducado dizer que inteiro ela não sofre deixa? demais. São com realidade. Saudações, estimado herói. Meu nome é Rafael de Surman e sou o Carmelengo da Duquesa. Meu nome é Geralt. O que é que você faz aqui? Eu pago os cavaleiros errantes. Pra quê? Os nossos cavaleiros patrulham as estradas, protegendo Toussaint de bandidos e monstros. É adequado e justo que eles sejam recompensados por esse trabalho. Esteja ciente de que caso o senhor destrua o Hanseático, salve um cavaleiro do perigo ou resgate um comerciante sequestrado por assassinos, venha falar comigo para receber uma recompensa. Acabei ficando curioso. De onde vêm os recursos usados para esses pagamentos? Da tesouraria ducal, claro. A sua ilustre alteza, Ana Henrietta.
dá muito valor à coragem e ao patriotismo altruísta. A ordem absoluta dela é que qualquer cavaleiro poderá receber um salário. Epa, quer dizer, desculpe, uma compensação financeira pela sua dedicação em defender a segurança e a ordem no ducado. Seria bom dar uma olhada nos seus livros. Os que você estiver disposto a vender, claro. Por acaso você joga Gwent? Ociosidade é dos vícios o maior. Mas quem ousaria dizer que ela não deixa a vida melhor?
Sacre bleu. Que atrocidade. Você vem do norte, isso está dolorosamente claro. Desculpa, como é? Não tem desculpa. Há, no entanto, a necessidade de refrescar seu visual. Meu salão está aberto. Piadinhas à parte, vejamos o que você tem no seu guarda-roupas. Estou mais do que disposto, senhor. A fim de uma partida de Gwent?
Dizem muitas coisas sobre você que fofocam ainda mais. O carniceiro de Blaviken sendo chamado para salvar-te sempre. Interessante. Alguém precisa de escolta. Não costumo fazer isso, mas pode valer a pena dar uma olhada. Ela melodia. Se o bom profeta Lebioda olhasse bem, tudo de mim ele compraria também. O norte parece terrivelmente bárbaro. Vamos, pode vir. Eu não vou morder. O melhor aço de toda a Pucem. Dá uma olhada. Me mostre o que tem aí. Passar bem. Certo? Até mais tarde.
Saudações. Um bruxo! E da Escola do Lobo! Aqui em Toussaint! Saudações! Meu nome é Lazer Lafargue. Geralt de Rivia, você é bem animado. Algum trabalho para mim? De fato, veja bem, não é uma caça aos monstros, mas eu tenho certeza de que você se interessará mesmo assim. Olha, eu sou um armeiro e já passei anos procurando diagramas para armaduras de altíssima qualidade, dignas do grão-mestre. Já ouvi falar deles, mas nunca vi nenhum. Achei que eles tivessem sumido. Não exatamente, porque tive a sorte de descobrir que os donos deles vieram a Toussaint. E depois eles morreram, mas eu sei onde foi. Eu só preciso de um parceiro que me ajude a recuperar os diagramas. Você sabe onde procurar. Por que não vai sozinho? Não me leve a mal, mas eu lá tenho cara de um aventureiro durão. Além disso, quem atenderia os meus clientes enquanto eu estivesse por aí? Não, eu prefiro deixar isso para alguém acostumado com essas coisas. Me traga os diagramas e aí forjarei tudo o que você quiser. O que está oferecendo? De alguma forma, todos esses diagramas acabaram em Toussaint. Como pode? Toussaint costumava ser o lar de Tianseil, um lendário e já falecido mestre élfico armeiro. Bruxos de todos os cantos do mundo vinham até ele para forjar armaduras. Já ouvi falar dele. Dizem que foi o melhor. Sendo assim, ele cobrava os olhos da cara. Os bruxos aceitavam projetos difíceis e perigosos para ganhar dinheiro suficiente para contratá-lo. Alguns, claro, deram azar. E os diagramas deles ficaram apodrecendo com seus restos mortais. Entendi. Se encontrá-los, encontro os diagramas. Mas como vou saber onde procurar os cadáveres? Acontece que aprendi minha profissão ao lado de Tianseil. Eu ouvia as histórias dos bruxos desaparecidos em primeira mão. As coisas que ele me contou, bom, foram elas que me fizeram desistir de procurar os diagramas sozinho. Precisamos fazer um acordo. Vou te contar tudo o que sei. Em contrapartida, você me deixará fazer uma cópia quando encontrar os diagramas. Esse mestre élfico, como ele acabou pegando um aprendiz humano? O meu pai forjava armaduras. Quando eu era novo, ajudava. Depois comecei a forjar minhas próprias peças. O mestre Tianseil viu meu trabalho e ofereceu que eu virasse o aprendiz dele. Só agora, anos depois, que eu percebo o quanto isso foi uma honra. Bom, e o meu mestre faleceu em um massacre depois. Embora ele tenha me ensinado tudo o que sabia, eu não consegui cumprir todas as exigências da Guilda dos Grãos-Mestres antes da morte dele. Sei que ninguém se compara a mim nessa arte, mas enquanto eu não produzir uma armadura de bruxo do nível dos Grãos-Mestres, nunca terei certeza de que cheguei à altura do meu professor. Onde devo procurar esses diagramas? Conheço 5 possíveis bruxos caídos, cada um de uma escola diferente. Lobo, grifo, gato, urso e mantícora. Com qual devo começar?
A escola da Mantícora. Deve ser a que sei menos. Embora uma vez há muito tempo eu tenha usado uma armadura forjada lá. O meu mestre dizia que a Fortaleza dos Mantícoras é a extremo leste. Um século atrás, um integrante do grupo deles, um bruxo chamado Merten, veio falar com o meu mestre. Meu mestre ficou com uma impressão horrível. O bruxo fedia que nem uma destilaria de anões e criava confusão o tempo todo. Tianseil bateu a porta na cara dele e mandou voltar quando estivesse sóbrio. Ele não faria negócios com um bêbado. No entanto, o bruxo nunca mais voltou. Dizem por aí que ele encheu a cara e brigou com o guarda ducal. Depois, foi preso e julgado. Mandaram ele para a cadeia de Bastogne. Mas, bem, o local já está em ruínas há anos. Ainda assim, talvez seja bom começar sua busca lá, não é? Me conte mais sobre a escola do urso, pode ser? Ele apareceu pouco depois do mestre Tianseil me aceitar como seu aprendiz. Me lembro do medalhão de urso que ele carregava no pescoço e de um bruxo gigantesco que pechinchava como uma velha na feira. Os bruxos nunca têm muito dinheiro. É verdade. Esse claramente não era rico, mas prometeu trazer dinheiro assim que concluísse um contrato na vinícola Tufo, onde uma das estruturas tinha recém caído. O tempo foi passando, o urso nunca apareceu e o meu mestre me mandou à propriedade dos Tufo. Descobri que o bruxo tinha realmente assumido um trabalho, mas era só isso que eles tinham ficado sabendo. E é tudo o que eu sei. Vamos falar sobre a escola do gato. Há um ano, Bartolomé de Launay, o armeiro ducal, me pediu para confirmar a autenticidade de um diagrama de bruxo que ele tinha recebido por um mensageiro. Veja bem, à época, ele estava trabalhando em uma armadura nova para a guarda ducal. Um bruxo da escola do gato ofereceu trocar os diagramas por um equipamento completo. Os diagramas teriam sido realmente úteis. O diagrama que você viu era de bruxo mesmo? Sem dúvida. Pena que Delaunay não tenha me deixado fazer uma cópia. Ele estava bem abalado, com medo que o bruxo simplesmente matasse ele e ficasse com o dinheiro. O que talvez fosse um medo justificável, porque o Delaunay desapareceu completamente logo depois disso. Eu teria vasculhado a antiga casa dele em busca de pistas, mas ela está caindo aos pedaços e é perigoso demais entrar lá. O que pode me falar sobre o bruxo da escola do Grifo? Ele apareceu aqui há uns 200 anos, mas o meu mestre se lembrava bem dele. Esse bruxo tinha sentimentos, sabe? Ele não era como os colegas, e ele tinha assumido um contrato no Forte Hussar e precisava de equipamentos melhores. Ele mostrou seus diagramas ao meu mestre, pagou um adiantamento e nunca mais foi visto de novo. Parece que ele saiu do forte a cavalo um dia e nunca mais voltou. Alguma ideia de onde ele possa ter ido? Não. Dizem que ele saiu na correria. Então talvez ele tenha deixado alguma coisa para trás. O Forte Hussar virou só ruínas. Mas talvez você possa vasculhá-las. Conte-me sobre o meu irmão, o lobo. O nome dele era Adon. Me lembro dele muito bem. Meu mestre gostava dele e o ajudou a encontrar um contrato seguro e bem pago. Uns anos atrás, uma expedição arqueológica vinda de Castel Groupien chegou em Toussaint.
Eles perguntaram ao meu mestre sobre as ruínas élficas de Termes. E meu mestre avisou sobre como lá é perigoso e recomendou que eles levassem Adon por proteção. De que tipo de perigo ele estava falando? Alguma ideia? Reza a lenda que as câmeras subterrâneas de Termes são assombradas por aparições. Eu não sei se é verdade, mas tanto os acadêmicos quanto o bruxo sumiram do mapa. Passar bem. Boa sorte no seu caminho. O que será do dia de amanhã? Pois não, senhor. Minhas tripas estão vazias. O meu prato limpo. Problemas de saúde? Problema. Uma moeda é tudo que peço. Não tem trabalho. Trabalho remunerado.
Inscrição em fala ancestral. Salvação não jaz em Dol-Naevd, mas sim nos nossos corações. Glória a Elhen. Droga. O diário do professor não está aqui. Acho que mais alguém ficou sabendo dele. Melhor procurar ao redor, ver se encontro algo mais. O professor certamente não vai poder me ajudar na minha busca. Pegadas. Estreitas e rasas. Alguém pequeno, leve. Talvez uma mulher. Me pergunto para onde levam. Droga. O rastro terminou. Será que quem saqueou a tumba descobriu mais do que eu? Não vou descobrir mais nada aqui. O mapa que Yen me enviou vai ter que servir. Além disso, o epitáfio mencionava Elhen e Dol-Naevd, Vale dos Nove. O local marcado no mapa está todo molhado agora. Sanhetur Skoala. Deve ser onde costumava estar o Vale dos Nove. Devo explorar o local. Ai! Ai! É isso aí, carpeado! Já deixei meus dedos. Galhos de tanto corte. Quando volto do bar, bafo disso. Já chego na esposa, já. Mais rápido! Trabalho das 9 até as 8. Você! Ei! Com a espada nas costas! Ajude-nos! Veja! Monstros por toda parte!
Tenho que explodir isso se quiser me livrar das entreugas. Eu lhe agradeço. É isso aí, carpeado! Anda! Vamos! Você segue seu caminho, eu sigo o Vamos meu. nessa! Vai, vai!
Deve ter encontrado algo na tumba do Morro para ativar o portal de entrada. Que surpresas este lugar deve ter para mim. Espinhos implantados. Alguém tem um senso de humor doentio.
Sujo de sangue. Fez curativo dos machucados depois de tentar escalar. Mas pelo menos conseguiu evitar as panteras. Sujo de sangue. Fez curativo dos machucados depois de tentar escalar. Mas pelo menos conseguiu evitar as panteras. Droga. Eu não tinha acabado de fazer isso. Nada mal. Eu não me importaria de ter algo assim. Nada mal. Eu não me importaria de ter algo assim.
claro. Trancado. Anotações que encontrei mencionam 4 pedras protuberantes. Preciso apertá-las de algum jeito. Besta, talvez. Poderia tentar acertá-las. Consegui. Até que é um lugar interessante. Alguém parece ter tido muito trabalho projetando. Melhor dar uma olhada ao redor. Visitante indesejado! Intruso! Não és bem-vindo aqui! Já havia percebido. Ótimo. Portais. Tá cada vez melhor. Droga. De volta ao começo. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Droga. De volta ao começo. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Droga. Errado de novo.
pode ter alguma pista por aqui. Droga, de volta ao começo. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Droga, de volta ao começo. As estátuas parecem viradas para uma mesma direção. Talvez seja o portal certo. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Preciso encontrar a próxima passagem. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Deve ser onde o Morro tinha o laboratório.
Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. É uma máquina interessante. Mas como eu ligo? É uma máquina interessante. Mas como eu ligo? Cristais. Devo colocá-los no megascópio. Faltam 2 cristais. Esse cristal deve ir aqui. Só falta 1 cristal. Nada. Quem será que era mantido aqui? Só preciso escolher uma entrada. Tá faltando o cristal desta entrada. Deve estar em algum lugar. Melhor procurar. (18 de Yule, ano 11.102). Hoje começo a maior empreitada da minha vida. Maior e mais importante do que qualquer outra que eu já tenha realizado. Pois ela me afeta pessoalmente. A mim e ao meu filho. Quando há 15 anos, uma fera da floresta me atacou. Um bruxo veio ao meu resgate e salvou a minha vida. Eu não sabia que, por ter sido salvo, eu teria que pagar com o destino do meu próprio filho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o faria. E teria falecido em vez de entregar o meu único filho aos bruxos. Porém, no dia que Jerome foi levado, eu prometi pela minha honra que recuperaria o meu filho. Hoje, após anos de pesquisa e preparo, finalmente criei um dispositivo que me permite estudar as mutações. Se os deuses, em toda sua bondade, me forem um pouco favoráveis, encontrarei um jeito de desfazer as mutações e recuperar a vida normal do meu Jerome. Então o professor não queria aprimorar as mutações dos bruxos. Ele queria revertê-las. Será que ele conseguiu? E será que tem algo nisso pra mim? Observação 22. Apesar de aplicar uma série de substâncias exóticas, muito mais do que o normal, o paciente não mostrou sintomas de overdose. Acredito que seja um efeito das mutações, portanto, um sucesso menor. Essa mutação poderia permitir que Jerome resista melhor à toxicidade. Observação 30. As mutações não se concluem de uma vez.
Curiosamente, elas não se desenvolvem ao longo de um tempo. Em vez disso, para que uma mutação avance ao seu estado final, o mutagênico pertinente deve ser aplicado continuamente. O paciente não está aceitando isto muito bem, mas encontrei uma maneira de tornar as mutações menos estressantes, menos invasivas. A base do mutagênico adiciona um pouco de albúmen de um ovo de centopeia gigante mutante. Em um viveiro de vidro, os ovos não crescem e continuam pequenos. Os ovos mutantes são extraordinários. Eles são luminescentes e emitem um brilho maravilhoso. Espero que a adição que fiz do albúmen não produza efeitos colaterais relevantes. O tempo dirá. Anos de experimentos, pesquisa, sacrifício, tudo por nada. Eu fracassei no meu objetivo estipulado. Toda mutação que apliquei aos meus pacientes mostrou-se ineficaz em Jerome. Aquilo que usei para curá-lo de sua bruxose, aquilo que usei para restaurar a sua vida normal, apenas aprofundou as suas mutações. Aumentou-lhe a velocidade e a força. Tornou-o ainda menos humano. Ao que parece, meu filho deverá permanecer um bruxo para sempre. Eu fracassei. Chegou o momento de abandonar este lugar, voltar para casa, para Lídia. Pode ser que ela ainda me aceite de volta. Deixo aqui as fórmulas e os mutagênicos. Que se degradem e desapareçam. Como os meus sonhos de recuperar o meu filho. Então o professor queria reverter os efeitos das mutações e acabou aprofundando todas. É uma sorte para mim. Posso tirar vantagem do fracasso dele. Então, gravações em cristal. O professor tentou neutralizar os efeitos das mutações de bruxo, mas só conseguiu aprimorá-las. Ele usou o albúmen de um ovo de centopeia gigante como base mutagênica. Preciso procurar alguns. Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. Só preciso escolher o... Observação 58. Às vezes, o fracasso é o caminho para o sucesso. Descobri um método através do qual um tipo de mutagênico pode ser transformado em outro com a adição de certos ingredientes. É um grande dia para a ciência. Observei também que a dose de mutagênicos de hoje deixou o paciente à beira da morte. Ele então despertou repentinamente, recuperado, com as suas forças renovadas. Não por completo, é claro, mas ele de certa forma voltou da beira da morte. Não tenho como afirmar se isso pode ser atribuído às mutações ou a mera coincidência. Preciso realizar mais experiências. Se eu puder. Hoje. Ano. Aqui. Deixo aqui as fotos. Já viu bastante.
É uma biblioteca e tanto. Na maioria, são tomos sobre mutações e genética. Órgãos preservados. Espero que os doadores não tenham sido forçados. É uma máquina interessante. Mas como eu ligo? Órgãos preservados. Espero que os doadores não tenham sido forçados. Opa! A mamãe agora. Está de bom humor. Desculpa, preciso dos seus ovos.
Não faz sentido usar o equipamento todo. Tenho que tirar a armadura, deixar minhas armas. Não faz sentido usar o equipamento todo. Tenho que tirar a armadura, deixar minhas armas. Os mutagênicos do professor podem funcionar em mim como no seu filho. É hora de descobrir.
Uma célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la.
Vamos, capeado! Mais rápido! Quando um homem recusa um belo tinto, logo eu penso que ele é retardado. Quando a noite chega, vou correndo para as cineiras. Aquelas garotas ficam tempos curiosas pelas difíceis. jangadas. Peguem isso. Esvazie aquilo. Para aqui. Ferre-se. Vai arranjar trabalho. Como vai? Quando a noite chega, vou correndo. Bruxador! Bem, desmancha. Oi, amigo. Oi, amigo. O trabalho me deixa seco.
No que posso ajudá-lo, senhor? Tô começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor. Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Temos esse vasto terreno. Talvez seja a hora de deixar o pátio mais útil. Oh, claro. Certamente devíamos. Na minha opinião, senhor, devido à sua profissão, seria inteligente adquirir uma pedra de amolar e mesa de reparo de armadura. Seria um bom começo, não acha? Minha armadura precisa ser consertada de tempos em tempos. Sabe, passar óleo, reforçar. Uma mesa de trabalho decente onde pudesse fazer isso seria útil. O almirante Rompali certa vez contratou um especialista que fez a melhor mesa de reparo de armaduras deste lado do Yaruga. Falarei com ele já já. Ótimo. Encomende uma mesa assim para mim. Imediatamente, senhor. Deve demorar um dia até chegar aqui. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Na minha profissão, minhas espadas ficam cegas bem rápido. Preciso de uma pedra de amolar profissional. Mas é claro, ninguém consideraria uma extravagância desnecessária. Eu apostaria nisso. Então peça uma, por favor. Uma pedra de boa qualidade que fique no pátio. É claro. Mandarei alguém para a cidade já já. Acredito que você já poderá afiar suas lâminas o quanto quiser. Amanhã. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Por enquanto é só, Barnas. Obrigado. Tudo, cara.